para boa contribuição, para permitir-nos trocar ideias, ouvir outro, comparar nos pontos de vista, que ela está permitindo para não ter luz e para não poder crescer. Essa problemática de construção democrática é algo que não tenho certeza como eu tenho interpelado todo o guineense, não ouvi na apresentação inicial do nosso irmão Idrissa, como realmente a nosso tudo não está a experimentar alguma frustração, algum sentimento de como algum coisa que por direito. Mas mais de que aquela sentença de como, bom, coisas que por direito e, portanto, a nós tudo não deve sentir vergonha, não deve sentir algum revés. Pensa como a nós tudo não está sentir convidado a procurar. Qual que é a razão? O que é que está na conta? Onde é que não cai nela? O que é que é necessário fazer para não ser capaz de ultrapassar barreiras que está colocado? A mim me começa a falar com uma... Bom, primeiro, não pedir desculpa, porque de facto a minha comunicação não leva perto de 15 minutos, talvez. Né? Em particular, de princípio, como para próprio nomes que pudo na painel e tem guintes que pude papel com muito mais propriedade sobre o percurso de luta, sobre a questão de independência, sobre pós-independência. Bom, a minha suma é questão democrática e uma questão que me coloca na cabeça durante manga de tempo, manga de questões que me compreende. Então, aquilo que leva na insetar estudo sobre questões democráticas. Então, notícia ali alguns apontamentos. E óbvio que não tenho tempo de entrar em tudo por menores, mas notícia alguns apontamentos sobre essa problemática de construção democrática e tenta notícia uma pequena visão sobre caso concreto de Guiné-Bissau. Na espera como, apesar de contribuição teórica, que depois de ter algumas passagens que mais práticos, na espera como e uma introdução que nasceu interessante para não poder conduzir no trabalho. Talvez interessante, de facto, começar para admitir como todo o processo de construção democrática e que pode ser um processo simples, sempre demorado e sempre dependente de manga de variáveis, de manga de fatores, que manga de próprios atores políticos de momento é por isso controlá-lo completamente. Vou permitir só começar a falar como normalmente, ora com o papel de transição democrático, se o papel de transição democrático, normalmente, você está a referir a um ponto de partida de que tem ou sistema autoritário ou tem alguma forma de ditadura. Então, significa como vou diagnosticar a situação política naquele país e, a partir de lá, vou lançar processo de construção democrática. Mas, hora que não falar, não me se construir um regime democrático. O que é que não é papel dele? O que é que está a constituir definição de um regime democrático? Me se falar como e tem duas correntes de pensamento, hora que não é papel de construção democrática. Um som que está a falar, não fazer eleição. Se não ser capaz de fazer eleição. E se que eleição ser uma eleição livre, justo e transparente, significa como não ter regime democrático. Aquele é um corrente. Aquele normalmente é chamado corrente eleitoralista. E tem outro corrente, que está a falar como é que basta fazer eleição livre, justo e transparente, e preciso para ter ainda outro ingrediente, como na adiciona lá, para eu poder falar como você está em presença de um regime democrático. Aquele é cada ingrediente. Um dos principais ingredientes que estava a falar dele é a independência de tribunais. Vou apontar. Tribunais independentes. Se é independente, provavelmente você está perto de construir um regime democrático. Mas, e uma condição necessária, mas que é uma condição suficiente. Qualquer outra condição. Vamos para órgãos de comunicação sendo independente. Não é? E, sobretudo, o também alternativa a órgãos públicos de comunicação. E cada vez que gosta de órgãos públicos, mas a partir do princípio do que normalmente órgão público está servindo quem tem poder. Então, me se garantir que o povo que está submetido só, exclusivamente, àquilo que quem tem poder
está na comunidade. Vamos para minorias que sendo discriminado. Porque normalmente, a hora que eu faço eleição, a hora que eu analiso a estrutura social de um determinado país, vou ser capaz de compreender quem é a maioria, quem representa a maioria e quem representa a minoria. Então, democracia, Mangargai está definido como ditadura de maioria, sim, para ver o quê? Porque a maioria que está decidindo, mas tem como um dos princípios fundamentais, facto de como o de discrimina minoria. Discriminar na perspectiva de como ele deve ter voz, ele deve ter capacidade de intervir. Mas tem ainda um outro ingrediente muito importante para reconhecer um regime como regime democrático. E de como todo o poder que passa para eleições e deve submeter a poder que passa para eleições. Por exemplo, se não falar forças de defesa e segurança, o que está estrutural na base de democracia, o que está lança concurso, nem o que está fazer votação para decidir como é a estrutura de forças armadas. Então, um dos princípios para ter um regime democrático e garantir como forças de defesa e de segurança depende do poder que vem de eleições, do poder que está legitimado para o povo. Então, esses ingredientes que é muito interessante. E está claro como está na papel de democracia baseado naquilo que Mangargai está chamado modelo liberal. Mangargai está a falar. Esse é um modelo que está parte de uma tradição que é ocidental, que é fermentado sobretudo na Europa. Mas a OS, ele que linha matriz de tudo o que o Puri chama democracia moderna. E, portanto, o Mr. Okamisti, aquilo que é referência que o tem, para poder analisar se contra está na aproxima de indicadores democráticos ou está na afasta dela. Bom, na fim, nós esperamos como a nosso estudo, não é bem punta na cabeça. Se contra indicadores que estão na papel dela, na Guiné-Bissau, estão respeitados ou estão respeitados. Mas, a hora que nós somos capazes de compreender quais são os principais ingredientes que a democracia te exige para poder estabelecer como regime, e tem fatores que te ajudam para poder atingir aquele objetivo. Quais são os fatores? Primeiro, escolarização. Primeiro, educação. Mangargai por isso fala, não, mas para ser do democrata e preciso entender educação. Talvez não. Mas tem uma perspectiva ali que é incontornável. Democracia tem a ver com escolha. Para você ser capaz de cuidar, você tem que ser capaz de distinguir. O que é que está na cuidar? Está na cuidar entre A e B. E, portanto, quanto mais você aumenta o nível de escolarização do povo, mais você diminui as simetrias que tem e mais você cria condição para tudo o que poder saber exatamente o que é na cuidar. E lá, aquele fator de qualidade em termos de políticas e está começando a ter alguma relevância. Não entrar na grandes pormenores, porque não espera durante o período de debate não tem possibilidade de ouvir Mangar perguntas, outras considerações. Mas, segundo aspecto, segundo fator muito importante para o processo de democratização e nível de pobreza. Nível de pobreza. Portanto, dados históricos te demonstram como de fatores para não poder democratizar na sociedade não tem que ser o capaz de combater pobreza extrema. Porque povos que dependem até na componente de ser sobrevivência, está muito mais dependente daquilo que entidades autoritárias estão na impor. Obviamente que tem outros fatores, não é bem um bocadinho mais rápido, como a urbanidade, urbanização ou desenvolvimento de infraestruturas. Não quero entrar na grandes pormenores, se depois tem perguntas sobre esse, não também discutir. Hora que nós saímos dessa parte mais teórico, mais conceptual, não entra na análise como é que ainda não chega, ainda que não chega nela. Primeiro, que não tem que ser capaz de chamar outro atenção e seguinte. Construção do regime e deve ser uma consequência lógica da própria evolução da sociedade. Portanto, a situação ideal e terceiro, baseado na nossa cultura, baseado na nossa tradição, baseado na nossa vivência, não evolui paulatinamente até que não chega a regime democrático. Ora que não analisa a situação de Guiné-Bissau, não tem que apontar na cabeça
Será que aquilo que foi caso ou como aqui acontece? Mais uma vez, não tenho tempo de dizer que tudo por menores, mas não disse alguns apontamentos. Qualquer apontamento que parecem mais relevante. Primeiro, normalmente não estou falando como para você chegar a um estado como este país ser democrático e bom partir de uma nação. Ora que tem nação, a partir de lá, está sendo bastante mais factível a construção do Estado. Não está a fazer uma separação que é muito importante entre nação e Estado. Qual é o grande problema? O grande problema é como na África, e caso concreto de Guiné-Bissau, hoje a situação de que Estado proclamado antes de facto ter uma nação consolidada. Não começar para a nação. O que é nação? Nação é normalmente associação de vários povos que trabalham no sentido de ter a mesma identidade, o mesmo base cultural, talvez o mesmo língua, talvez mesmos valores, não é? Ou seja, não tem que trabalhar no sentido de a nós tudo não identifica que elementos que está juntado. Se olha escritos da Amílcar Cabral nos 70 e está falando com muito orgulho como aonde a nossa era Mandinga, Fula, Yafada, Balanta, Manjaco, a nossa guinense. Ora que Cabral na papel aqui e tudo que o Druguintes que papel é que está na recusa essa identidade de base. É que está na recusa essa identidade cultural. Mas está na reconhecer como para não chegar ao ponto de ser um Estado, não precisa ter nenhuma identidade que não juntado. E cabia, a hora que nós falamos, por exemplo, com a nossa é um Estado laico, e que significa que nós estamos a falar com uma gente que de raça. Estão a reconhecer como cada um som de nossa raça numa igreja diferente. Ou então, ora Deus, de forma diferente. Então, a única forma de não reconhecer como a nós tudo não pertence a um único espaço. E a hora que não reconhecer como o que é que está juntando, não deixá-lo de fora. O que está juntando, é que não lo cuidando. E assim sucessivamente.